Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é transformador. E hoje eu trago um convidado especial, que é um geriatra, Dr. Marco Aurélio Janaldes, que vai falar para a gente sobre coisas que têm a ver com o envelhecimento e vai dar um foco maior em demência, que é uma coisa que eu sei que todo mundo quer saber mais hoje em dia. O Dr. Marco Aurélio, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, ele tem doutorado em ciências pela USP e ele tem a pós-graduação em geriatria pelo Hospital Sírio-Libanês. E ele também é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, desde 2008. Então, assim, trouxe para vocês uma fera aqui. Eu espero que gere muitas perguntas que depois vocês deixam lá no YouTube, no canal, e a gente pode responder. Mas, primeiro de tudo, eu preciso dar as boas-vindas, agradecer muitíssimo a tua presença. É uma honra ter você aqui com você com a gente hoje, doutor. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto. Adorei o nome, a criatividade aí do Pode Ir Longe, achei fantástico. E parabéns e estou à disposição. Que bacana, que ótimo, doutor. Queria primeiro que você contasse aí para o público, a gente não sabe bem quem está seguindo a gente, enfim, mas era legal você falar o que é o geriatra, né? E qual é a importância, e a geriatra é só para idoso, muito velhinho? Como é que é isso aí? Conta pra gente. O importante é quanto antes a gente começar a se cuidar, melhor. Então, assim, na geriatria, de modo geral, as pessoas costumam procurar a partir dos 60 anos, mas isso não significa que você não possa procurar antes. Eu tenho pacientes mais jovens que já vêm procurar porque querem fazer prevenção, querem entender como é a longevidade, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor no futuro. E para isso sempre tem que começar antes. Então, quanto antes você começar, melhor. Bacana. E sempre é tempo, né, doutor? Sempre. Ai, não comecei aos 40, aos 50, mas aos 60, aos 70, vamos lá, vamos correr atrás, né? Tem gente que começa a fazer hidroginástica com 80 anos. E o importante é sempre começar. Não é um conceito hoje dentro da geriatria é de que a idade ela é um número. Ela é só um número. Que bacana. Não tem mais isso de a pessoa tem 90 anos, eu não posso mais fazer uma cirurgia. Não, dependendo da cirurgia, eu já vi casos de pessoas com 95 anos operando o coração e está super bem. Então, tudo depende daquilo que você, durante a sua vida, você fez de esporte, cuidou da alimentação, não fumou e como você chega nessa idade. Então, isso não é a idade, o número em si não é o fator limitante para você fazer esporte, para se for o caso de ter que fazer um procedimento que isso vai te impedir de fazer. Olha que bacana. Isso é super importante, né? Que eu acho que tem muito mito ainda, né? Com relação ao envelhecimento. Para que se cuidar tanto se a gente vai acabar morrendo? Ai, fulano se cuidou tanto da saúde, mas teve um câncer, né? E o que eu sempre digo, né? E daí quero ver tua visão de médico, mas eu digo assim, tá, ele se cuidou bastante, talvez ele tenha mais resistência, mais conteúdo clínico aí para ele lidar com esse câncer, para o corpo dele lidar com o câncer, com o tratamento, com tudo, né? Talvez isso seja uma vantagem para essa pessoa. Com certeza é. A forma como você chega lá na frente, se você se cuidou, se você tem uma reserva muscular, uma reserva cognitiva, você consegue lidar muito melhor com doenças, mesmo com as atividades que você vai fazer no dia a dia. Entrar no carro, pegar uma sacola no chão, brincar com os netos, com os bisnetos. E com certeza, para lidar com doenças, se você chega com uma vitalidade melhor, com certeza você vai lidar melhor com isso. E nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Então, é aquilo. Você entrou no carro, você pôs o cinto de segurança, não garante que você não vai bater o carro, mas você está fazendo a sua parte.
e a chance de você ter uma complicação é muito menor depois. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou pôr o cinto de segurança. Eu não vou fumar, eu vou fazer atividade física, Não vou beber não vou beber em em excesso, excesso. vou procurar ter uma vida mais regrada, uma boa alimentação. Tem coisas que a gente não controla, né? A gente não Sim, consegue controlar tudo na vida. sim, Mas aquilo que cabe a nós, por que não tentar? Por que não fazer isso. para garantir que a qualidade de vida seja melhor? Isso. Como disse a Fernanda Torres, né? A vida vale a pena, né? Porque tem gente que pensa o contrário, fala assim: não, eu vou fazer tudo, porque daí depois acaba morrendo, acaba tendo um câncer, acaba não sei o quê. Bom, são escolhas também, Sim, né? Eu prefiro também, eu vivo pensando, eu quero estar bem, eu quero carregar meus netos no colo, né? Quero chegar aos 80, 90 e a família do lado do meu pai, eu puxei muito assim a saúde do lado deles, eles chegam aos 90, né? 90, tem um tio que morreu com 93, há uns 2 anos, e estava lúcido, estava bem, sabe? uhum, Então, eu quero, se Deus quiser, chegar assim, né? E exatamente. fazer a minha parte também. Não podemos só contar com Deus, coitado, né? Então, Sim. a gente tem que fazer a nossa parte. E pensar, e realmente, né, fazer algumas estratégias. E quando, o que mais chega lá no teu consultório, doutor? Hoje em dia, essa grande preocupação com a demência, com a prevenção de demência, filhos que trazem os pais, ou porque já tem algum sinal, alguma preocupação, Hum, ou aqueles que querem realmente se prevenir. Então, o que eu não que tenho nada, bacana. eu estou bem, o que eu posso fazer para me prevenir? Então, esses são, eu diria que a grande parte Aham. do, do que chega é isso. Muitos problemas emocionais também. Nós vivemos em tempos em que ansiedade, depressão, estresse são grandes. E aí tudo se mistura. Tudo se Nossa, e uma mistura. coisa puxa a outra, né? Assim, sim. E acho que nos idosos, né, esses quadros depressivos, acho que tem muita coisa para a gente falar também, né? Que o idoso também pode estar deprimido, né? E as pessoas podem até não perceber isso, né? Uhum. Até pode confundir com outras coisas, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer antes de pensar, por exemplo, em demência, é avaliar se essa pessoa não está depressiva. Porque se ela estiver depressiva, nem testes de memória eu não costumo aplicar. Seria injusto, né, com a Sim, pessoa. sim. Ela tá depressiva. Você imagina, eu vou te dar um teste para você fazer aqui junto comigo, e na verdade o diagnóstico inicial é depressão. Então Sim. faz parte da avaliação inicial de alguém que chega com uma queixa de demência, você avaliar o humor. Tá Hum. depressivo, tá ansioso? Então vamos primeiro tratar isso. Vamos ver o que sobra. Aham. Uma pessoa depressiva, ela pode, de repente, não é que ela está esquecendo algo, ela não tem vontade de responder, ela não tem entusiasmo para responder alguma coisa. Uma pessoa que está ansiosa é aquela que dá o branco. A gente fala, né? Você vai fazer uma prova, nossa, me deu um branco. Por quê? Porque você está tanto naquela expectativa que você nem consegue, como é o que chega. Eu estou esquecendo o nome das pessoas, estou esquecendo o nome de algum objeto que eu tinha que pegar. E também, ó, vou te contar uma coisa. Tem muita família que às vezes pega pesado. Eu me lembro de uma situação uma vez que era uma senhora de acho que 95, 96 anos e ela já tinha tataraneto. E aí falei, tá, o que que tá acontecendo? Ah, doutor, mas é que, por exemplo, domingo a gente foi almoçar em casa e ela não lembrava o nome do namorado da bisneta. Eu falei, gente, dá um Ah. desconto, né? Dá um desconto, vocês também estão pegando muito pesado. Que entra um pouco naquilo, né? O que que é normal, o que que não é. Tá, dá um desconto para avó, né? Então, Nossa, mas tadinho. acontece. Então, tudo isso a gente tem que ouvir muito. Essa parte da relação médico-paciente é muito importante nesse momento, porque isso desgasta muito para as famílias. Quando você tem um idoso com
ou com uma suspeita de demência, ou que esteja depressivo, que esteja ansioso. Então, a gente precisa tratar. E diferenciar daquilo que é normal, vamos dizer assim, e aquilo que não é. Normal desse processo de envelhecimento, né? Sim, Tem algumas coisas que. Mas também tem muita coisa que o pessoal diz que é normal, acha que é normal, tem aqueles mitos, né? Do tipo, ah, não, mas isso aí é de velho mesmo, né? Do esquecimento. aham. Quando que a gente deve ficar preocupado, então, com esses esquecimentos e tal? A gente deve ficar preocupado sempre. Quando esses esquecimentos eles estão sendo frequentes, a gente deve se preocupar sempre. Então, uma pessoa que está repetitiva, uma pessoa que de fato está esquecendo nomes, de uma forma muito frequente, a gente tem que se preocupar, tem que avaliar. Tem que investigar, né? Tem que levar no Exatamente. médico, no Exatamente. Isso geriatra. não custa. Aham. Você fazer essa avaliação é importante para a gente ter certeza com o que nós estamos lidando. Então, você fez os testes de depressão, ansiedade, está tudo bem, ok. Fez testes de memória, está tudo bem. Os exames estão todos normais, tudo bem. Será que às vezes não é porque essa pessoa ela está um pouco repetitiva, talvez porque está com pouco repertório? Aí vamos avaliar outras coisas. Com quem ela mora? Ah, mora sozinha. Quantas vezes por semana ela encontra com os filhos? Uma. Quem dá atenção para ela? Quem liga? Quem manda mensagem? Ah, de vez em quando. O que ela faz? Ela fica o dia inteiro Assistindo assistindo TV. televisão. Qual que é o repertório dessa pessoa? Para conversar, para lembrar das coisas. Uma das atividades que a gente estava conversando sobre a Semana da Memória, que eu estou promovendo essa semana, né, com E um daqui a pouco grupo. você vai contar para todo mundo, Depois eu que é conto. bem legal. Então, uma das atividades que eu dei foi pegue objetos antigos, fotos, cartas antigas e pense no que aquilo te traz de lembranças. Isso vai resgatar a memória afetiva, vai fazer você lembrar, pensar no seu passado. Hoje, por exemplo, eu falei para as pessoas, a atividade era, você vai ter que ligar para alguém que você não conversa há muito tempo. E tentar lembrar de boas histórias com essa pessoa. O que vocês viveram juntos? Então, são coisas que te ajudam a resgatar. E eu me lembro que uma das tarefas que eu comecei a fazer isso, principalmente na época da pandemia, onde as pessoas estavam mais isoladas ainda, era fazer uma relação de dias que cada um ia ligar para um familiar. Então, por exemplo, o casal ali, os idosos estão morando sozinhos, tá? Então, na segunda, um filho vai ligar, na terça, o neto, na quarta, mas era ligar. Não é mandar Não é uma um mensagenzinha ali, não, isso não é a realidade deles. Talvez isso vai ser a nossa no futuro. Quando a gente chegar nesse ponto, talvez a gente vai ser, a comunicação vai ser mais por via, talvez por um WhatsApp. Mas essa geração atual ainda não é. Eles ainda Ainda querem não é. muito isso do ligar, do falar, do ouvir a Sim. voz, né? Exatamente. Então, essa é uma tarefa que eu dou para as famílias. Se tiver muitos filhos, ok. Então, vamos fazer uma escala. Cada dia um vai ligar. Vai fazer uma chamada de vídeo. Ok. Para essa pessoa interagir, tem menos familiares? Tá bom. Vamos fazer intercalado aí. Um dia sim, um dia não. Um dia liga um, outro dia liga o outro. São formas das pessoas interagirem. Uhum. E isso faz com que o seu repertório aumente, melhore. Que você não fique... que você consiga estimular a sua memória. Sim, sim. E acho que aí a pessoa vai, se ela também souber que vai ter sempre alguém ligando, ela vai também pensando, vai criando um enredo. O que eu vou conversar? E se fulano me ligar, o que eu vou conversar, né? Ela vai também se estimulando a pensar, a talvez lembrar de coisas do passado e é muito legal isso aí, não tinha pensado. A gente, na pandemia, a gente também estimulava, né? Porque muitos idosos, durante a pandemia, e idosos que estão numa situação de uma complexidade maior,
enfim, física, clínica, eles tinham os cuidadores, né? Então a gente estimulava que os cuidadores ajudassem eles a fazer essas chamadas de vídeo e fazer, por exemplo, liga para uma prima sua que mora em outra cidade, vocês vão marcar um chá. Então ela tinha um Aham. chá aqui, Olha. né? E a prima lá. Uhum. O teu chá é do quê? Você fez um bolo? O bolo de quê? Que E daí legal. começa a falar, né? Então, isso foi uma coisa que a gente estimulou bastante, foi bonito, né? Foi bacana, foi uma válvula de escape, uma tentativa de suprir aquele momento, né? De É uma socialização boa naquele ideia. momento tão difícil, né? Que foi. Gostei disso. Sugere Vou isso, usar como ideia. sugere, é bem legal, é bem bacana. E falando, então, você falou de demência, que as pessoas procuram muito, né? A gente vê que é um assunto que todo mundo está ligado, né? Tem se falado bastante. É, como é dar essa notícia? Eu não acostumei ainda. Eu não acostumei. Confesso para você que é sempre muito duro para mim, porque eu sei que é muito duro para a família, então, Sim, principalmente, né? sim, Logicamente. sim, Então, assim, é uma coisa que eu não acostumei ainda. Faz parte do trabalho, mas eu procuro muito, acho que trazer isso, né? Da humanização, da relação médico-paciente, você criar esse vínculo e, antes de tudo, mostrar para eles, ó, estamos juntos, vamos caminhar juntos daqui para frente. Existe um problema, o problema é esse, o nome do problema é esse, isso é o que acontece. O que podemos fazer? Que não é só medicamento, mas é sempre muito, muito difícil. As reações são muito variadas, então, numa mesma família, tem gente que entende, tem gente que quer outras opiniões, tem gente que quer que eu dê artigos médicos para a pessoa científicos para ler. ler. Numa mesma família, né? Aconteceu recentemente, 3 irmãos, cada um pensando de um jeito. Então, para um eu tinha que falar de uma forma, para o outro de outro, e para o terceiro também. Tudo isso na presença da mãe. Mas a mãe, daí a mãe também ficou sabendo que ela tinha Sim, o Alzheimer? sim, ficou sabendo. Ela queria saber? Sim, o que eu entendo foi uma situação delicada, porque eu fiquei um pouco na dúvida se eu já falava de uma forma um pouco mais clara naquele momento. Mas a gente tem o conceito, isso até foi tema no último congresso de geriatria, no último e nos últimos. A gente deve falar para a pessoa ou não. De modo geral, o consenso é que sim. Né? Não diria que é um consenso, mas a ideia principal, as opiniões principais é de que sim, de que se deve falar para a pessoa. Porque isso envolve muitas coisas. E aqui, só fazendo um parênteses, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você procura o acompanhamento e é algo que está no início, é um processo inicial, a gente tem que entender assim, a demência ela não começa grave. Muita gente já vem com aquela ideia de filme. O filme que eu assisti, a novela, a série, onde você já vê aquela coisa de forma um pouco caricaturada. Já o idoso, no estágio avançado, que não reconhece ninguém, que não pode sair de casa sozinho, e não é bem assim. Sim. Então, pode parecer uma coisa óbvia, mas geralmente a demência ela não começa já grave. Então, a maioria dos pacientes que eu tenho, eles estão passeando no shopping, com a família, estão indo fazer piquenique no parque, estão dirigindo. Sim, Alguns estão dirigindo. sim, o meu pai no início Esse é um também. outro ponto que, como eu te falei, daria um outro Um podcast. outro Deve, não deve, podcast. mas enfim, é o que acontece. Eles não começa grave. Então, o que eu falo para as famílias? Estamos diante de um problema, vamos fazer tudo o que temos hoje ao nosso alcance para evitar que isso evolua de uma forma rápida.
quer seja com medicamentos, quer seja com recursos outros, estímulos de memória, atividade física. Vamos fazer o que está ao nosso alcance e vamos viver o hoje. A gente não sabe se essa pessoa vai ter uma evolução rápida em 1, 5 ou em 10 anos. Então, não adianta a gente ficar se lamentando agora. O hoje, vamos aproveitar a pessoa como ela é. Vamos viver, vamos curtir a pessoa como ela é. Se no futuro as coisas evoluírem muito, a gente vai falar disso lá na frente, mas ficar pensando nisso não vai ajudar. Claro que o momento inicial é sempre muito difícil, mas eu procuro deixar essa mensagem. Aproveite o agora, Sim. vamos fazer tudo o que podemos fazer e continuar tratando a pessoa normalmente. Continuar vivendo assim de uma forma que essa pessoa está viva, está do seu lado, ela tem uma história, ela tem coisas para te passar, então... E assim, nesse início, eu tô pensando aqui, né, você falar, o médico falar para essa pessoa, principalmente se estiver no início, embora super doloroso, eu fico me imaginando recebendo essa notícia, né, se eu tivesse o Alzheimer ou outra demência, mas pelo menos dá a oportunidade dessa pessoa falar assim, opa, então eu quero viver o máximo. Eu tô bem agora, eu vou fazer aquela viagem que eu sempre protelei, enquanto eu ainda posso, enquanto eu tô, né? Talvez isso para algumas pessoas, né, dê essa oportunidade, ou eu vou me cuidar mais, então. Eu vou fazer mais os exercícios de memória para tentar, então, quer dizer, dar um pouco também de poder para esse paciente. Com certeza. Né? Tanto o poder dessas decisões, como você está falando, como de outras decisões legais. Eu quero organizar as minhas finanças, quero, não sei, fazer um testamento. Testamento vital, né? O que eu quero lá na frente. Exatamente. Eu quero conversar com alguém que eu briguei há uns anos atrás. Eu quero me reconciliar, quero pedir perdão. É verdade, olha que então, profundo isso. São coisas que a gente não pode tirar essa chance da pessoa. Então, é muito importante conversar. O meu pai, eu não lembro se eu te falei, né? Meu pai também tem Alzheimer. Agora ele tá num estágio mais avançado, né? Já tá mais acamado, né? Mas ele viveu bem por algum tempo, por alguns anos, uns bons anos. No começo, que eu te falei, ele dirigia, mas aí a gente foi tentando, assim, foi um trabalho em equipe para conscientizá-lo, né, de que não ia dar, mas ele não soube, porque ele teve um câncer ao mesmo tempo, então a gente achou que era muita coisa. Mas ele foi vivendo muito bem. E com o nosso apoio assistido, com as cuidadoras, ele se sentia que ele ainda estava no comando, né? Que ele que dava as regras, que horas que a gente ia sair, que não sei o quê. Ele nem percebia que a gente estava por trás, nos bastidores lá, fazendo as coisas, né? Controlando contas, se a geladeira estava cheia ou não. Magicamente, ela parecia cheia, a geladeira, né? E tinha comida para ele comer, mas assim... E aí, isso talvez tenha sido uma coisa que eu desenvolvi, uma coisa minha, que eu falava assim, em cada uma dessas fases eu vou curti-lo, eu vou aproveitar o meu tempo com ele de um jeito, do jeito que der, né? E hoje, por exemplo, que ele já tá mais acamado, tá em cadeira de rodas e tal, e a memória tá mais ruim, eu vou tentando de outras formas. Então, hoje, a nossa conversa, eu levo um livro com muitas imagens, do Pantanal, Amazônia, e a gente vai falando sobre isso. Olha, pai, um tigre, ou não sei o quê, a onça. Não, na Amazônia não vai ter tigre, né? A onça, né? Os macacos, olha que lindo e tal. E a gente vai conversando essas coisinhas. Então, eu acho que é super bacana a gente estar falando sobre isso, sobre demência, para a gente desmistificar também que esse diagnóstico é tipo,
nossa, recebeu o diagnóstico de Alzheimer, não tem o que fazer, então o idoso vai ficar ali vendo televisão o dia inteiro e acabou, não tem o Uhum. que fazer. Mas tem, né, doutor? Exatamente. E isso que você está falando, eu sempre acho que essa parte, o depoimento, essa troca de experiências é o que mais conta. Então, assim, você relatar isso e você expor isso, né, como você está expondo aqui, é o que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fala da parte técnica, muitas vezes não ajuda muito. Agora, trazer a história real, como você está falando que você e os familiares fizeram, isso faz toda a diferença. Então, compartilhar isso com as pessoas, como está fazendo aqui, isso ajuda demais. Porque a tua história, certamente, é a história de outros. E quanto mais a gente trocar informação, quanto mais a gente souber com o que a gente está lidando, ajuda demais. Então, Ajuda por demais. muitos anos eles podem viver bem, Uhum. né? A gente vai vendo algumas perdas dessa da memória, né? Enfim, você vai percebendo, mas assim, a gente vai tentando lidar, estimular, né? De uma forma. Então, por exemplo, até eu que trabalho com isso também, né? Eu cometi um grave erro, um grave não, foi com boa fé, que era o seguinte, então eu ficava, as nossas cuidadoras, elas são treinadas a fazer estímulos com eles, né, independente de se tem demência ou não, né, e tudo muito customizado, personalizado, de acordo com cada cliente, as necessidades de cada um, mas elas têm o olhar para estimular o físico, o cognitivo e o social, né, e o cognitivo também envolve os jogos, o jogo de memória, né? Quebra-cabeça e não sei o que e tal. E eu, né, queria que meu pai fizesse tudo. A Uhum. gente também tem essa, ó, não pode cair nessa armadilha, achar que os nossos pais vão. Então você vai mandar eles fazerem tudo. Aí você vai aprender uma língua, você vai tocar piano, você vai montar quebra-cabeça. Também não dá, calma, né? E aí, nesse meu afã, né, de dar os estímulos, o estímulo cognitivo principalmente, eu comprei dois quebra-cabeças para ele. Um era um vaso de flores e o outro era não sei o que, né? Aí a cuidadora, demonstrei para ele, eu vi que ele, né? Assim, aí depois a cuidadora foi, né? Vamos montar juntos aqui, né? Ele falou assim, você acha que eu sou criança? Um negócio florido aí, não sei o quê. Então, você tem que entender também, né? Tem aquela coisa, não infantilizar jamais um Exatamente. idoso. Exatamente. Não forçar, também uma coisa que nunca ele fez, ou você fez junto, e daí você quer do nada que ele, né, comece a fazer. Tem que ir aos poucos, né, doutor? Sim, esse ponto que você falou de não infantilizar, isso é fundamental. É. É fundamental. Eu já corto logo no começo, quando começa essa história de, chega no consultório, às vezes a mãe e com dois filhos. Até aconteceu recentemente também. Agora ela é que é minha mãe. Eu falei, não, não é não. Ela é sua filha e a senhora continua sendo a mãe. Não tem isso. É. Você tem toda uma história, tem toda é, uma vivência que isso não passa para o outro. Passa assim, né? Você vai aprendendo, mas quem viveu foi você. Sim. Então, respeito, é, essa dignidade de manter a pessoa, ela não é, assim como a criança não é um adulto em miniatura, Isso, o adulto nossa. também não é uma pessoa grande que virou Que criança. virou criança, a gente ouve Agora, muito isso. doutor, o senhor é o pediatra do meu pai. Não, não Ah, sou pediatra do seu pai. Não sou. Eu procuro com jeitinho, claro, né? Como eu te falei, tudo na. Acho que hoje na medicina a gente precisa trabalhar muito isso que é a relação médico-paciente, esse olhar mais humanizado e não deixar de falar as coisas para que as pessoas realmente possam colocar cada coisa no seu lugar. Não, ele não é um adulto que virou uma criança. Talvez muita coisa seja parecida, né? Infelizmente, às vezes você tem que usar fralda, a pessoa já uhum. não fala mais, mas é um adulto. É Tem o seu toda uma pai, é história sua ali, mãe. né? Tem uma Exatamente. hierarquia também ali, né? Exatamente.
Eu também não acho legal quando as pessoas fazem isso, né? Ai, agora eu sou o pai. E daí também as pessoas querem. Ai, ele tá teimoso. E querem mandar, acham que realmente querem personificar essa coisa do eu sou o pai, eu sou a mãe agora. Você tem que Aham. obedecer. Então, assim, a gente ter esse olhar, eu acho que o brasileiro está aprendendo isso, vai ter que aprender muito isso, né? Desse processo de envelhecimento. Como é que a gente lida com isso, né? Que não dá, os papéis não se invertem desta forma. Uhum. Talvez inverta o cuidar. Antes o seu pai e sua mãe cuidaram de você e hoje você está tendo que cuidar, mas isso não te faz ser o pai para dar bronca, para pôr de castigo. Não é, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho bem triste. E ainda com relação à família, né? Você vê muito assim, principalmente com demências, a negação da doença. No começo Sim, não é infrequente de acontecer. Quando é uma situação que a família já está vendo que esse esquecimento, que tudo se encaixa, todos os processos foram feitos, os exames, os testes de memória, é, toda a história clínica que foi contada para mim, você começa a explicar, olha, isso está relacionado com aquilo. Então você diminui um pouco. Mas existem casos em que as pessoas ficam na dúvida. E eu entendo perfeitamente isso. Então, eu falo, olha, se você quiser conversar com outros médicos, tem outros exames que a gente pode fazer? Existem. Hoje é, existem outros exames que você faz a dosagem de algumas proteínas, que a gente chama, que estão um pouco mais próximos da gente dizer é Alzheimer ou não é. Ainda são exames que não estão tão acessíveis aqui no Brasil e mesmo em outros lugares. Tem muitos que são muito caros, então você colhe no sangue ou você colhe no líquor, que aham, também é uma dificuldade. sim, O líquor é aquele líquido que a gente tira da medula, né? da Da espinha, coluna, vamos dizer assim, popularmente falando. Então, isso não é uma coisa tão simples. sim, Tem exames de imagem que são bastante sofisticados, são caríssimos, não é em todo lugar que está disponível. Isso não significa que a gente não ofereça. Se a família quer fazer, a gente oferece. Mas muitas vezes você vê que realmente será que é isso mesmo? Eu acho ótimo que hajam as dúvidas e o que eu costumo falar para os familiares, para os pacientes. Então, assim, tem dúvida, tem que perguntar. Tem dúvida, não é para deixar colocar embaixo do tapete. Não, vamos conversar. Hoje em dia existem muitas informações, então de repente você viu alguma coisa na internet, foi ler, viu algum artigo, vamos conversar, não tem problema. sim, Eu mesmo tenho outros colegas que eu já pedi opinião. Às vezes são situações difíceis. Tem tipos de demência, demência frontotemporal. São situações difíceis de você fazer um diagnóstico. Então, às vezes você pedir ajuda também, se a coisa não está clara ou se o familiar está com alguma dúvida, você recorrer a isso. Mas, de modo geral, assim, eu não tenho visto tanta negação. Eu que bom. confesso para você que você fazendo tudo com calma, conversando, fazendo tudo passo a passo, usando os recursos que nós temos hoje, de modo geral, eu vejo que as pessoas recebem o diagnóstico e, bom, o que vamos fazer daqui para Uhum, frente? uhum, De modo geral, é isso que eu tenho visto. que bom. Agora, um ponto que eu queria que você falasse é sobre a importância de começar um tratamento, começar, né? É, porque eu ouço muita gente ainda falar assim, não, fulano teve um diagnóstico, né, de demência, mas tá ótimo, então não precisa fazer nada, não precisa tomar os medicamentos. Como é que é isso? Eu sou favorável, assim, a minha opinião, quando você está nos estágios bem iniciais, mas muito iniciais mesmo, existe até algumas vertentes que dizem, você dá os remédios que nós temos disponíveis hoje,
Se você der, tá certo. Se você não der, também tá certo. Isso bem no início. Tá. Geralmente, quando chega, já não tá tão no início assim para mim. Mas quando acontece, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, a pessoa tem a perda, nos testes ali de memória, ela já tem algumas perdas, mas não perdeu as capacidades de fazer as suas atividades no dia a dia. Então, ela continua cuidando das finanças, dos remédios, compras, enfim. Eu sou favorável de todas as informações que eu já vi, tudo que a gente estuda, acompanha, congresso, eu sou favorável assim. Se nós temos alguns recursos, eu não gosto de ficar assistindo de camarote e falar, será que vai piorar? Será que não vai? Eu indico usar os medicamentos que nós temos. O que que eles fazem, esses medicamentos que estão disponíveis hoje? Eles não são a cura Sim. da demência. A promessa deles a primeira promessa, vamos diminuir a velocidade de progressão. Então, eu costumo dizer assim, é um pé no freio, não é um freio de mão. Você não está estacionando o processo, mas é um freio de mão, um pé no freio. Vamos diminuir essa velocidade. Ah, mas por quanto tempo? Não sei. Mas será que vai piorar? Será que não vai? Não sei. Você não trata a osteoporose? A osteoporose, quando você começa a tomar remédio para osteoporose, você não sabe se o seu osso ele vai voltar a ficar forte ou não. Mas você não fica assistindo. De camarote, né? Você não fica assistindo. Você dá os medicamentos para que isso reverta. Às vezes tem pessoas que, por mais que você trate, não tem uma boa resposta. Mas você fala, usa o remédio, faz atividade física, faz musculação, toma cálcio, come couve, toma leite, né? Você não faz isso? Então, se a demência, que é algo tão ou mais devastador do que a osteoporose, por que que a gente vai ficar assistindo? Então, eu recomendo o uso dos remédios associado ao quê? Aos métodos de estimulação que a gente tem hoje da memória. Então, existem cursos, vamos dizer assim, escolas que te ajudam a estimular a memória, existem programas em que você recebe conteúdo para fazer exercícios. Então, diariamente você vai fazer. Não é só essa história, viu, gente, de ficar fazendo palavra cruzada. Só palavra cruzada não resolve, não. Você caça a palavra. Não é isso. Então, você tem que fazer musculação. Eu vou caminhar. Ótimo. Continue caminhando. A caminhada é bom para o seu coração e para o seu cérebro para não ter um AVC. Mas para a memória, o bom é a musculação. E as atividades físicas de modo geral. Cuidar da alimentação. Se você tem pressão alta e diabetes, colesterol, tudo isso tem que estar tratado. Tem que estar bem controladinho, né? Tem que estar bem controlado. Eu não tenho nenhuma atividade intelectual. Procure uma agora. Por exemplo, esses cursos, como eu falei, não é bem cursos, né, que tem disponíveis. Você tem métodos que você vai lá e faz esses exercícios. Sim. Com outras pessoas, com psicólogos que te ajudam a Sim. estimular a memória. Sim. Ou mesmo em casa, já tem recursos disponíveis. Agora, o que não pode é ficar sem fazer nada. As pessoas falam para mim, doutor, mas eu não gosto de academia. Aí eu falo, posso brincar com você? Pode. Eu não estou falando para você gostar, estou falando para você fazer. Né? Tem uma diferença. Eu não estou falando para você gostar, só estou falando para você fazer. Com o tempo você acaba gostando. Então eu brinco desse jeito. Eu falo, olha, é importante. Quantas coisas que a gente não gosta e a gente tem que fazer, né? É pro seu bem, é pro seu futuro. É isso aí. E uma vez que a pessoa, então, já está diagnosticada, ela entrou em tratamento, tem essas outras mudanças, algumas mudanças de hábito, né? Ou reforço de hábitos saudáveis para ela fazer. E qual que é o papel da família e amigos nisso aí também? É importantíssimo. É importantíssimo. Você ter a família para contar com suporte logístico, emocional,
de você poder conversar com a pessoa, né, o que ela está sentindo, mostrar que está presente é muito importante. O isolamento social, é engraçado, né? Temos cada vez mais pessoas no mundo, temos as famílias, temos o celular, que aproxima, mas não aproxima tanto assim. Sim. E às vezes as pessoas ficam isoladas. Então, é fundamental para a família. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos. Eu falo por mim também. Aham. Então, assim, não é todo dia que eu ligo para minha mãe. Não é todo dia que eu Você que eu consegue vou ir lá. lá? É. Então, eu sei disso. E ela sabe também. Mas a gente simplesmente usar isso como um argumento para não estar juntos prejudica. É. Prejudica principalmente a pessoa que já tem um comprometimento de memória. Quanto mais isolada ela ficar, pior. Pior, Então, né? a família estar próxima é Isso muito pode importante. acelerar, né, Sim, a progressão sim, da sim. doença. É muito importante. E eu sempre penso assim, né? Que eu falo, né, da geração sanduíche, que cai essa situação no teu colo, né? De você de repente olhar e falar: meus pais envelheceram, eles precisam de suporte, eu tô vendo, eles não estão bem, né? Não tá, a casa tá desorganizada, meu pai parece que não tá tomando banho, enfim, são coisas que vão acontecendo e que te falam, eu tenho que me mexer, e isso vai acontecer. Então, se as pessoas também se conscientizarem que nessa fase você vai ter que fazer alguns sacrifícios, vamos dizer assim, né? Abrir mão de algumas coisas, algumas escolhas, para você estar mais perto, porque você vai ter que passar por isso, né? A gente não sabe por quanto tempo, mas talvez seja uma coisa para cada um avaliar, né? Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que me reorganizar, né? Eu vou ter que achar esse tempo de estar junto, né? De aproveitar enquanto dá, né? E aí entra esse ponto quando você fala, né, da geração sanduíche e da geração sanduíche se preparar, né, deixando mais claro para todo mundo o que é a geração sanduíche. Então, na nossa idade, você ter os pais já mais idosos para você cuidar e os filhos, muitas vezes jovens, adolescentes, e você está ali no meio. Então, você tem dois extremos que exigem Muita atenção, né? Isso muita aí. atenção. Eu percebo isso tanto na minha família quanto eu percebo na faculdade, quando eu estou dando aula para os alunos. É engraçado porque muitas vezes eu estou lá num consultório com os alunos e aí tem um idoso, eu e os alunos mais jovens. E aí esse idoso, às vezes ele faz um comentário ou alguma coisa que hoje é considerado um pouco mais ofensivo, um pouco fora de contexto. E aí qual que é o meu papel? Enxergar se esses daqui, se os alunos estão entendendo que ele está falando isso porque ele foi criado, ele viveu a vida inteira assim, e não vão julgar, e às vezes acontece, nem todos os jovens estão preparados para entender. De modo geral, estão, viu? Na maioria, 98% entendem isso, eu acho super legal. Mas tem que estar atento àqueles que não percebem. E que às vezes querem discutir com o idoso. Já me aconteceu, de eu entrar na sala do atendimento e falar, mas o que está acontecendo aqui, né? Eles tentando convencer o idoso que ele não podia usar certos termos, certos... Gente, tem Não 80 se fala e mais dessa poucos forma. anos. Então... 85 anos, dá um desconto, né? Uhum. E o contrário também, né? Desse idoso às vezes julgar o mais jovem, e nós estamos no meio. Então a geração sanduíche é isso. Nós estamos ali... Sanduichados, né? Espremidos ali. E aí, por que eu quis falar disso? Porque nós precisamos nos cuidar. Uhum. Nós precisamos estar preparados para isso. E é aquela coisa, quando você está no avião e... se caírem as máscaras de oxigênio, você vai pôr primeiro em quem? Tá você, um idoso de 80 anos e uma criança de 5 do seu lado. Em quem você põe a máscara primeiro? Em você. Porque senão desmaia os 3. Isso aí. Então você tem que se cuidar. E o que eu tenho procurado trabalhar muito hoje é justamente isso.
trabalhar a nossa geração para entender como lidar, como é que você está, como você está lidando com isso. Por que você não quer se aproximar do seu familiar? O que está acontecendo? Muitas vezes tem traumas aí no meio. Nem sempre aquele idoso foi um pai ou uma fofo. mãe. Eu costumo dizer, não é porque é idoso é fofinho e bonitinho. Eu sei disso. Nem todos são fofinhos e bonitinhos. Então, às vezes, a vida daquela pessoa foi muito complicada junto com dos pais. Mas o que a gente pode fazer para olhar para frente, para olhar para o hoje, né? Nem Sim, tanto para frente, mas para olhar para o hoje. Porque ficar olhando para trás, para o retrovisor, a gente não tem mais o que fazer, já passou. sim. Não tem como mexer naquilo. O futuro, não sabemos como vai ser. Talvez vai ser mais difícil, porque vai envelhecendo mais, a chance de demência aumenta, a chance das teimosias aumenta. Mas o que vamos fazer, então, para lidar com isso? Então, se a gente não estiver bem preparado fisicamente, mentalmente, com boa alimentação, se precisar, às vezes, tratar ansiedade, depressão, se precisar fazer terapia. Isso. Então, precisa ter consciência disso. Precisa ter consciência. Para você estar bem, você tem que viajar de vez em quando, você tem que ter o tempo com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, para poder lidar com o idoso e para poder lidar, às vezes, com o adolescente. Você está ali no meio, então a carga é muito grande, né? Então, eu tenho recebido muitos pacientes, muitos filhos, vamos dizer assim, que passam hoje em consulta para se cuidarem, para poder lidar com o idoso. Olha que bacana. Isso eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana isso, né? Super. Eu acho que tinha que ser uma tendência, tinha que todo mundo que estiver assistindo, olha, o doutor Marco Aurélio falou uma coisa aqui super importante, né? Da gente se cuidar e, de repente, quando você for levar seu pai, sua mãe, você também fazer uma consulta, né? Marca uma Sim. consulta para você também, né? E ainda mais com geriatra, isso é muito legal, porque vai te olhar como um todo, vai ver tua Uhum. história e falar, e aí, como é que a gente vai conduzir daqui para Sim, frente, né, essa história? sim. Acho... Recentemente eu tive um filho que foi na consulta sozinho, porque ele queria me falar tudo da mãe, É, e eu percebi na conversa, eu fui tentando, né, fazendo as anotações, entendendo, ouvindo. Quando eu comecei a juntar tudo, eu falei, mas peraí, o problema não está nela só. O problema está nele, que também não está sabendo lidar com a situação. Tem uma enorme boa vontade, um enorme carinho, mas está com dificuldades de colocar cada coisa no lugar. Eu falei, olha, a gente precisa conversar sobre você. E aí ele falou, não, concordo, realmente acho que eu estava precisando ouvir isso, ele me disse. Eu falei, ótimo, então vamos olha conversar. só. E ter essa humildade, né, doutor, de ouvir, quando ouvir uma pessoa como você, né, o médico te falando isso, você fala, opa, peraí, é verdade. Uhum. É verdade. Né? Eu também tive que ouvir isso, não foi de um médico, foi do meu marido, que eu estava adoecendo nesse cuidado do meu pai, apesar de ter a estrutura, né, de ter as cuidadoras, enfermeiras e tal, todo um suporte ali, Sim, de eu trabalhar com isso, mas aí eu estou envolvida emocionalmente, né? E né, eu tava até contando para uma outra pessoa, um outro entrevistado, que eu tava 6 meses com uma gastrite que não passava. olha, E é isso, né? Você tá lidando com aquilo, você tá adoecendo, você não tá enxergando. Meu marido falou: para, nós vamos ter que fazer algumas mudanças aqui. Você vai ter que se cuidar, você vai ter que ir no médico, você vai ter que diminuir isso aí, enfim, diminuir sua dinâmica de vida, né? uhum. Vamos dar uma baixada aí, você não é a salvadora da pátria, né? Exatamente. Então, ter essa humildade de ouvir, eu ouvi. Quando ele falou, eu falei, você tem toda a razão. E daí a gente planejou mudanças, né, nos meus hábitos, como eu estava lidando com tudo aquilo, né, dividir um pouco mais, né, com a minha irmã, enfim, buscar outras ajudas, que eu falei, não,
não sou a Mulher Maravilha, né? Então, eu acho bacana a gente parar e também pensar nisso, pensar na gente. Muito Tem legal que. você ouvir isso do seu marido, né? É, Muito legal. é, Você mesma perguntou da importância da família. Então, é tá aí, né? isso Essa é a aí, né? importância da família. De um enxergar qual que é o limite do outro e falar, ó, você tá no seu limite. E às vezes a gente não percebe, mas você ter pessoas próximas que te façam enxergar isso é muito legal. Então, mais um ponto de que a família é fundamental. É isso. Agora eu queria que você contasse pra gente desse teu programa que você está fazendo aí, conta tudo. É um programa que durante essa semana eu é um grupo que está acontecendo no WhatsApp, então as pessoas elas entraram no grupo, se chama Semana da Memória. Então eu fiz esse convite, é um evento gratuito com o intuito de poder ajudar realmente a esclarecer dúvidas das pessoas. Então todo mundo entrou, estamos com mais de 200 pessoas no grupo e todos os dias eu apresento um tema, eu coloco o material que está gravado, aí eu coloco para as pessoas coisas de 5 ou 6 minutos e dou um desafio, uma tarefa para a pessoa, para eles realizarem. Então, por exemplo, você vai ter que durante 1 minuto, você vai escrever numa folha de papel o maior número de animais que você lembrar, palavras com a letra F. Você vai procurar, que nem eu falei também, vai ligar para alguém que você há muito tempo que você não fala. Então são atividades, cada dia tem uma atividade e aí eles assistem, ouvem isso no período da manhã. Aí no período da tarde eu abro o grupo, né? A gente combinou que é só perguntas e dúvidas relacionadas a esse tema. Então as pessoas colocam dúvidas. Mas é muito legal porque o que aconteceu? Muita gente colocando histórias pessoais, dúvidas de situações reais. E aí teve gente que um respondeu para o outro. E eu achei isso muito bacana. Acabou assim sendo uma forma das pessoas se ajudarem. E aí no final do dia aí eu fecho de novo o grupo, porque realmente é para ter só esse objetivo. E aí eu respondo as perguntas no final do dia. Que Então, hoje, bacana. saindo daqui, aliás, eu não fechei o grupo. A gente estava conversando aqui, deve ter um monte de pergunta lá. Vai ter um monte de perguntas, Então, então. aí eu, Aí saindo vai ser a daqui, tua tarefa de foi casa, a né, minha quando tarefa de chegar. casa, mas é uma semana que eu dediquei para isso. Falei, não, eu quero ajudar realmente a esclarecer as dúvidas, a poder ajudar num tema que é tão delicado, né, tão importante e atual como a gente está E que conversando aqui gera hoje. interesse mesmo, né? É a Oficina da Memória que É uma chama? semana da memória. Semana da Memória. Semana da memória. E foi no Instagram que você divulgou, né? Isso, tá lá ainda. Hoje é quinta, né? Vai até sábado. Se alguém quiser entrar, Ainda ainda dá, dá né? tempo. Tá lá ainda. Olha que bacana. Isso é uma coisa que você pensa em fazer sempre? Sim, sim, Olha sim. que Eu já legal. fiz sobre peso, controle de peso e de pressão. E agora eu tô fazendo esse da memória, mas já tem outros aí que eu tô pensando para poder Muito ajudar. legal. Eu queria que você contasse para o pessoal assim, como que eles te acham, né? Como que eles podem saber mais sobre você, te seguir. O meu Instagram é dr.marcoaureliojanaldes, que é o meu nome. E lá tem todas as informações do consultório, onde eu atendo, tem os links para o meu e-book. Então, eu tenho um e-book que eu escrevi falando, chama Memória Saudável. Então, quem quiser adquirir o e-book também tá lá. Então, acho que a melhor forma é pelo Instagram E mesmo. você está sempre publicando, o doutor está sempre publicando vídeo novo, faz live. Ele é super ativo também nas mídias sociais, então é super fácil de conhecer Sim, ali. sim. É Só bem colocar o meu legal, nome que você vai bem encontrar. legal. Bom, queria te agradecer muito pela tua participação. Acho que esclareceu muita coisa, trouxe um olhar humanizado para isso da doença. Você não só ficou aqui falando da doença, dos medicamentos e tal, a gente conseguiu ter uma conversa super humana, né? De que Aham. como é para uma família lidar com isso, né? E com essa notícia e tal. Te agradeço muito por ter topado estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade
Quero parabenizar pelo projeto. Mais uma vez, adorei o nome, a ideia, e quando precisar, estou à disposição. Parabéns mesmo, gostei muito e sei que vocês também fazem um trabalho belíssimo aí com os cuidadores. Sempre que eu posso, também estou indicando o trabalho de vocês, porque tem que ser para quem a gente confia, né? Obrigada, doutor. Então, gente, a gente vai encerrando aqui mais um podcast, mais um Pode Ir Longe, e aguardem os próximos episódios.